Você é um bom ouvinte? Será que é? Provavelmente não é. Porque, de acordo com a nossa cultura, a gente desenvolve ao longo do tempo a capacidade de falar, mas esquece a de ouvir, que é é mais importante. Porque quando falamos o que sabemos, mas quando ouvimos, é aí que aprendemos. Aliás, nós só conseguimos falar porque podemos ouvir. Essa é a dificuldade de quem é mudo, né? Você, como é surdo, não consegue ouvir, não consegue, tem a dificuldade, não aprende a falar. E é sobre isso que eu vou falar, sobre esse livro. Mas antes disso, tem algo interessante que as pesquisas mostram, que as pessoas que nós amamos, filhos, maridos, esposos, pai, mãe, irmão, irmãs, preferem falar com um estranho, preferem se abrir, falar dos seus sentimentos, das suas angústias, dos seus pensamentos, das suas emoções com um estranho do que conosco. Tudo isso porque nós não sabemos ouvir, assim como esse urso passou por essa dificuldade no livro, porque nós vemos que o nosso achismo, achamos que conhecemos essas pessoas tão bem e sabemos até o que elas vão falar, o que elas precisam, achamos que sabemos tudo sobre elas. E o nosso julgamento. Então esse achismo e esse julgamento afastam, criam um muro até mesmo entre as pessoas que amamos, fazendo com que elas se abram com o estranho e nós não sabemos o que elas pensam. Até porque as pessoas mudam, né? Hoje eu sou uma pessoa diferente daquela pessoa com quem meu esposo se casou. Então nós mudamos nossos pensamentos, mudamos várias coisas ao longo da história. E precisamos estar atento ao que está acontecendo com os nossos entes queridos, estar atento ao que está acontecendo na mentalidade dos nossos filhos, do nosso esposo, porque as pessoas mudam e na correria do nosso dia a dia, através do nosso achismo, a gente deixa passar isso desapercebido. Então esse ursinho é um livro infantil, livro do meu filho Cauã. O tema é: eu tenho um pequeno problema, disse o urso. O urso ele tem um problema e ele tenta falar esse problema para as pessoas, só que as pessoas não ouvem. As pessoas acham que sabem o que o urso está passando. Ah, seu urso, lógico que você tem um problema, você não tem mel, o urso gosta de mel. E vão lá, entojam o mel em cima do urso e o urso continua com o problema. E muitas das vezes a gente faz isso. Quando o outro chega para nos contar algo, nós nem escutamos, falamos: "Ih, eu também". Puxamos o foco para a gente, falamos aquilo que queremos, damos uma solução, entojamos essa solução em cima da pessoa, e se a pessoa ainda não aplica, ainda falamos mal dessa pessoa, sendo que não respeitamos a individualidade de cada pessoa. Então nós precisamos parar de responder e fazer pergunta. Isso é uma técnica excelente para nós aprendermos a ouvir. Então, o povo tem tanta dificuldade de ouvir que no YouTube é cheio de vídeos sobre como se comunicar melhor, como ser eloquente, como ser persuasivo, como isso, como aquilo. Mas tem poucos vídeos, né, poucas buscas sobre como ouvir melhor o outro. Mas uma das técnicas de ouvir melhor o outro é parar de responder e fazer pergunta. Isso vai melhorar em conflito, no relacionamento conjugal, relacionamento familiar. Quando o outro vier te falar qualquer coisa a seu respeito, ao invés de você responder, se defender: "Eu não sou assim não, você aqui é assim", pergunte: "Ué, mas por quê? Por que você está falando isso? Por que você chegou a essa conclusão? Por que você acha isso?" Comece a fazer pergunta. Quando alguém falar algo a respeito, né, do seu filho ou de alguém, ao invés de ir brigando, procura saber por que a pessoa fez aquilo, dá a oportunidade do outro se explicar. Tem uma frase que é assim, responder, falar é uma necessidade, mas ouvir é uma arte. Então que nós precisamos desenvolver essa arte de ouvir, porque nós, quando fomos criados, a primeira coisa que veio na gestação da mãe foi a audição. Depois nascemos, desenvolvemos a visão e por último, lá com quase um ano, a fala.
Então a fala ela vem bem depois da gente escutar, 2 ouvidos e uma boca, 2 olhos, depois de escutar, depois de observar, o último a fala. Então possamos falar menos, ouvir mais. E uma dica de ouro também: se você faz parte de uma roda de amigos, onde você é o sabichão, o que mais fala, o que mais sabe, saia dessa roda, porque isso está te limitando de avançar. Porque, como eu disse, nós falamos o que sabemos, mas quando ouvimos é que aprendemos. Então precisamos participar de rodas que nós estamos ali quietinho, ouvindo o que o outro tem que dizer, porque enquanto a gente está ali ouvindo, a gente ainda não tem aquela capacidade de estar desenvolvendo aquele assunto em toda a plenitude. Significa que a gente ainda está construindo, significa que a gente está aprendendo, que nós estamos evoluindo e avançando. Então precisamos ouvir mais para podermos crescer e alavancar. Então é uma dica de leitura, um livro que falou muito ao meu coração, um livro infantil, e também ao coração do Cauã, onde esse urso ele não conseguiu ser ouvido. Só lá no final da história foi uma mosca que foi ouvir qual é o problema do urso e dar atenção para o urso. Então que nós possamos ficar mais atentos, ouvir mais, falar menos, perguntar mais, responder menos, tá? E que possamos ter um dia abençoado.